Nós estamos no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Vamos lá. Jesus caminha sobre as águas. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Feito isso, o quê? Feito isso o quê? Foi depois da multiplicação dos pães, do milagre, né? E aí ele foi, alimentou aquela multidão, lá no versículo passado, no versículos passados, alimentou a multidão e despediu a multidão. Mandou cada um ir para sua casa. E aí, feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e chegando à noite, estava lá sozinho. Então Jesus, ele subiu a montanha, Jesus, o Filho de Deus, para orar na solidão. E assim o fez. Chegando à noite, ele estava lá sozinho. Como é que Deus fala com a gente? Quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e orando em secreto, você terá em secreto a recompensa. Quando a gente for orar, a gente se recolhe no nosso cantinho, mesmo que esse cantinho seja aqui, ó. Às vezes está no trabalho, está em um ambiente que não é propício para se recolher, está na hora de trabalho ou qualquer outro momento. Aqui, interiormente, na solidão, no secreto, conversa com o Senhor. Ele, o Filho de Deus, ele fez isso. Ele rezava quando estava sozinho, ele se recolhia para rezar. E lá ele estava no monte. E chegando à noite, ele estava lá, sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Isso, quando ele despediu a multidão, ele falou para os discípulos dele irem na frente, na barca, que depois ele encontraria lá do outro lado, né? E aí, essa barca que ele está falando aqui é a barca dos discípulos dele. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. A barca agitada pelo vento contrário. Quantas vezes a barca da vida da gente não é atingida pelo vento contrário, né? E a gente nada contra a maré, e só Jesus na causa, a gente não sabe nem como a gente passou por aquilo ali. E Jesus mostra que não foi pelas nossas forças, mostra que foi Ele que fez com que a gente passasse. O vento contrário, muito, muito, a gente vive muito. E nesses dias de hoje, tá mais intenso, né? Essa negatividade, esse vento contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Então, Jesus lá de cima, eu acho, ele era Deus, né? Ele viu que a barca estava sendo agitada pelas ondas. Então, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Bom, aí a gente já fala, que homem é esse? Quem é esse rapaz? Quem é esse cara? Caminhou sobre as águas. Um milagre como esse, eu acho que fica difícil duvidar. Ou duvida de vez ou acredita de vez. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Então é claro, os discípulos vendo um homem sobre o mar andando, é um fantasma. Quem não tem medo de fantasma? Eu tenho medo de fantasma. Todo mundo tem medo de fantasma, eu acho. E aí ele disse: não se assustais, não tenham medo, sou eu. Tranquilizai-vos, não tenham medo. Então a barca sendo agitada, o mar agitado, o vento contrário, um fantasma vindo. Para os discípulos a visão era essa. E aí ele disse: não tenham medo. Né? Nessa aflição toda, nessa agonia, Jesus disse: não tenham medo. Sou eu. Não tenham medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem.
Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas no encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? E aí tem essa passagem que Pedro pede a Jesus que se for ele realmente e faça com que ele vá ao encontro dele. E Jesus vai. Eu quero frisar numa coisa aqui. Jesus vai. Tem muita coisa para ser dita, mas eu vou frisar numa coisa. Jesus vai, diz: venha. Pedro tem medo, começa a andar em encontro dele. Tem medo, duvida, afunda na água e diz: Jesus me salva. No mesmo instante, quando ele falou: Jesus me salva, no mesmo instante, estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu convido vocês a experimentarem o nome de Jesus, o nome de Deus e do Espírito Santo na vida de vocês, porque comigo é desse jeito. Qualquer problema, minha gente, uma besteira, vou desatar um nó que eu não estou conseguindo e preciso desatar, seja da roupa, seja do pano, seja um nó espiritual. E aí, quando eu falo, meu Deus do céu, quando eu falo isso, gente, acontece a coisa. Eu realizo a tarefa que eu estava fazendo. Então eu convido vocês a colocar o nome de Deus na vida de vocês. Eu já ensinei isso para os meus sobrinhos, para todo mundo que eu conheço, que tem amor. Né? Se você lembrar das vezes que você se sufocou, estava sufocado com alguma coisa, aperreado, nervoso. E aí você fala, meu Deus, e na hora vem a luz, na hora tudo acontece. Eu acho que eu já passei de morrer algumas vezes, assim, me sentindo mal, né? Sou diabética, hipertensa, e aí tantas vezes eu falei, meu Deus, me ajuda. E na mesma hora suporto melhor aquela situação. E não só eu conheço outras pessoas que também fazem isso. E que também são acudidas. Foi no mesmo instante, Pedro falou, Senhor, salva-me, socorro. No mesmo instante, ele estendeu a mão a Pedro e salvou. E disse, homem de pouca fé, porque duvidaste. Então eu convido vocês a experimentarem isso, em nome de Deus, na vida de vocês. É imediato, socorro. Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então Pedro e Jesus subiram para a barca e o vento se acalmou. Quem é este homem que até o vento se acalma e o mal obedece? É o Filho de Deus, Jesus Cristo. Paz e bem, pessoal. Até breve, se Deus quiser.